TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem? Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu sei que eu estou começando, mas estou começando pelo fim. Mas antes de falar o que eu programei para hoje, eu preciso agradecer a todos os que mandaram as suas solicitações. Como eu não posso atender todo mundo de uma vez, eu fiz uma seleção daquelas solicitações que foram mais repetidas. E aí, a maioria dos estudantes queria saber o que não pode fazer numa redação do Enem. Então, o tema do meu programa hoje é como evitar o zero na redação. Mas antes eu quero lembrar você que a TVC, a TV do Correio da Manhã, tem transmissão em Nova Friburgo, em Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes e, é claro, Petrópolis. E você pode acompanhar pelas redes sociais, não precisa ter TV a cabo ou TV por assinatura, você pode acompanhar nas redes sociais, tendo apenas internet ou até no seu celular pelo YouTube ou na página da TV. Se você não conseguir localizar a TVC, a TV do Correio da Manhã, você pode pegar o programa lá no meu WhatsApp, tá? Mas, WhatsApp não, desculpe, no meu Facebook, já estou trocando tudo. Mas antes eu quero falar que a reprise do Rosina de AZ é às sextas-feiras e vai ao ar um programa novo todos os domingos às 5h30 da tarde. Mas aí eu deixo aí para vocês, mande sua sugestão para o meu WhatsApp 992950031. Se não achar no meu Facebook Rosina Bezerra de Melo, porque eu ando bloqueada, censurada, você acha em Rosina de A a Z, que eu prometo que eu vou atualizar isso este final de semana. Bem, agora, como prometido, eu vou falar para vocês como evitar o zero na redação. Por que que isso é importante? E os estudantes, o pessoal que vai fazer o Enem, encheu minha caixa de WhatsApp perguntando o que não se pode fazer. Porque a redação vale 1000 pontos. E para você ter um diferencial na contagem de pontos, você tem que ficar acima de 800 na redação. Então, tem que ter muito cuidado. E aí, você pode perder pontos ou ficar com zero. E é isso que eu vou começar a comentar. Bom, a primeira regrinha é fugir do tema. Que isso pode colocar, dar na sua redação um zero. Por quê? Imagine que o tema que você vai ter que abordar é violência no campo de futebol ou entre torcidas de futebol. E aí você começa a comentar da violência no trânsito, da violência contra a mulher, porque você só registrou violência. Não registrou que era no campo de futebol ou entre torcidas. Você fugiu do tema. Você não falou sobre o que foi pedido, e aí é zero. O avaliador vai corrigir o quê se você não fez o que foi pedido? Então, primeiro cuidado que você tem que ter é não fugir do tema. Se você fugir, você pode ganhar um zero ou perder pontos. Por que perder ponto? Porque às vezes você começa falando da torcida do jogo de futebol, de acordo lá, a violência no futebol, e vai para a violência em outros campos. Você começou citando certo e terminou fugindo do assunto. Então, fugir do tema é, digamos assim,
começar a partida perdendo, tá? E aí o roteirinho que eu ensinei na semana passada, ele faz a diferença para você não fugir do tema. Olha lá o roteirinho, organiza seu pensamento para não fugir do tema. A segunda questão, que é o segundo motivo para o zero, e até botei assim como título, você pode zerar sua redação do Enem quando apresenta um texto cheio de repetição. É o famoso enche-linguiça. Você fala a mesma coisa o tempo todo e não diz nada. Fica só mudando a forma de dizer. Gente, isso é para quem não tem conteúdo para falar. Então, você pode levar um zero. Não entrou, não mergulhou naquilo que você deveria mergulhar. Faça o seu roteiro. E aí, a terceira motivação para o zero. Você pode produzir um texto que não seja uma dissertação argumentativa. Geralmente, no enunciado, produz um texto em prosa, dissertativo, argumentativo. Esse prosa, tem gente que acha que é verso, que é poesia. E aí fazem poesia, rimando. Gente, vamos estudar um pouquinho. Prosa é aquele texto corrido, sem preocupação com figuras de linguagem, sem preocupação com rimas, com versos, estrofes, pelo amor de Deus. Não é receita. Né? Aquele avaliador que aprovou uma receita de miojo, com certeza ele foi penalizado, porque o texto instrutivo, descritivo, não é uma dissertação argumentativa. E eu vou lembrar, uma dissertação argumentativa é aquele texto no qual você dá a opinião sobre um tema dentro de um assunto e você defende a sua posição. Você tem que ter uma opinião sobre alguma coisa e defender a posição com argumentos e não com explicações. É mais com porquê, com provas verídicas e fatos de domínio público que justifiquem a sua posição. Se eu falo da violência no trânsito, eu tenho que mostrar a irresponsabilidade dos motoristas, a falta de tolerância, de paciência, o cara não se organiza e sai atrasado para o trabalho, aí sai cometendo loucuras. Eu tenho que fazer sustentar meu argumento, sustentar meu ponto de vista com argumentos sólidos. E aí, vamos lá, continuando. Vou aqui até olhar aqui mais pertinho de vocês. O próximo motivo do zero. Quando você esquece de deixar claro o seu ponto de vista. Aí eu vou tocar num tema polêmico, porque é mais fácil de eu mostrar qual é a minha posição. Digamos que eu tome a posição contrária à liberação das drogas. Eu tenho que deixar isso claro na minha introdução. Na minha introdução, eu não posso explicar por que eu sou contrária à liberação das drogas. Mas eu tenho que deixar claro isso. Digamos que exista, eu já tenha lido a respeito e sei que no mundo, inclusive no Brasil, cresce gradativamente, muito rápido, o número de dependentes químicos que são dependentes de drogas ilícitas, como crack, que na primeira pedra você já pode ficar viciado e virar um zumbi. Então, eu posso colocar isso como contexto, o tema é liberação das drogas e a minha posição é ser contrária a essa liberação. Então, eu tenho que deixar clara a minha posição. E aí, no desenvolvimento, como eu falei semana passada, você vai explicar por que você é contra. Então, você tem que deixar muito claro o seu ponto de vista.
E aí, o próximo motivo para zerar. Por que a argumentação, se você não deixa claro o seu ponto de vista, a sua argumentação vai ser fraca? Porque o avaliador não vai entender qual é a sua posição. Então, uma coisa vai juntar com a outra e ele vai dizer que você fez uma dissertação expositiva, aquela que vai falando sobre e não toma posição. Por isso que esse próximo zero é a argumentação fraca que não defende uma posição. Se você não fez um roteirinho defendendo a sua posição, fica muito difícil você apresentar uma argumentação que defenda uma posição. E falar sobre não é defender posição alguma. E aí, a próxima motivação para o zero é você fazer aquele texto. Você começou lá e foi até a final da linha sem fazer um parágrafo, mal pontuou, não sabe separar as ideias, não põe vírgula onde tem que botar, põe vírgula como se você estivesse lendo um texto, querendo tomar fôlego, porque você não faz nem parágrafo, embola as ideias todas, faz uma miscelânea, nem você vai entender o que escreveu, que dirá o avaliador. Texto é organizado por parágrafos. Introdução, primeiro argumento, segundo argumento, dependendo da extensão, da quantidade de linhas que você possa usar, um terceiro argumento ou contra-argumento e a conclusão, cada um num parágrafo. E vou continuar explicando isso depois do intervalo, porque agora nós vamos chamar um intervalo e é rapidinho. Continua comigo e pega seu lápis e caneta para ir anotando. Seu lápis e caneta, lápis e papel, e vai anotando. Na volta eu continuo. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta
E o Rosina de AZ de hoje está ensinando você ou dando as dicas que você precisa saber para não tirar um 0 ou não perder ponto na sua redação do Enem. E aí eu vou continuar, sempre lembrando que é muito importante fazer um roteiro. Quando você faz um roteirinho para a sua redação, para aquilo que você defende e quais argumentos você vai usar para defender seu ponto de vista, fica muito mais fácil o seu cérebro trabalhar a seu favor. Não é porque, o professor é chato. Não. Observem, todo o meu programa, eu sempre faço um roteiro. Por isso eu tenho as folhinhas na mão. Agora as folhinhas vêm com letrão grandão, porque eu estou enxergando pouco. E aí eu faço o letrão grandão. E é igual ao que aparece na sua tela. Letrão grandão com os tópicos. É o meu roteiro. O conteúdo está aqui dentro, está na cabeça. Mas eu faço um roteiro para não esquecer de falar aquilo que é importante. Então, o roteiro de uma redação, mesmo que seja oral como a minha, é fundamental para organizar o seu pensamento e organizar o seu texto. Então, vamos lá. O próximo 0 que você pode levar na sua redação é quando você copia ou escreve de forma a parecer um texto motivador. É muito comum o cara memorizar um texto motivacional. Não, você está fazendo uma dissertação argumentativa para defender um ponto de vista. Você não está trabalhando como coach para motivar alguém. Não é autoajuda, pelo amor de Deus. O próximo 0 é quando você utiliza frases soltas, sem conexão uma com a outra. Por quê? As frases soltas vão impedir que o seu texto tenha coerência e coesão. Quando você começa uma ideia, você precisa concluir essa ideia. Nada de botar ponto no meio da ideia e começar outra e dar continuidade ao segmento dela, como se fosse uma outra frase. Isso também é um defeito que tira ponto e pode zerar uma redação. Então vamos lá, tem que ter coesão e conexão entre as ideias. E ainda tem outra, tem gente que começa falando, tomando uma posição, quando termina a redação está falando o contrário. Por isso o roteiro é muito bom para não deixar você cair nessa cilada. Você pode ter uma posição contrária a alguma coisa e tem que defender isso até o final. Mas eu quero botar um contra-argumento. Sim, mas esse contra-argumento tem que ser posto ou escrito de maneira que o avaliador entenda que você está citando argumentos contrários, mas isso não muda a sua posição. Entendeu? Qualquer dúvida, manda um WhatsApp. Aí o outro 0 é assim, o que mais, um dos zeros mais recorrentes, é a letra. Esse 0 da letra ilegível, gente, vocês são adultos já. Mesmo os jovens que estão indo para a faculdade, são adultos, já tem que ter uma maturidade. Tem que saber que aquilo que você escreve, principalmente numa prova de concurso, ela precisa ser escrita de maneira tal que a pessoa que lê consiga entender o que você escreveu. E aí, para quem tem letra ruim, ou pequenininha demais, que ninguém identifica, só você, ainda tem tempo. Ainda temos uns dias até o dia da prova. Compra na papelaria um caderno de caligrafia, vai cobrindo as letras, um caderno de criança mesmo, para você ir cobrindo as letras e gravar o desenho das letras e melhorar a sua caligrafia para a prova do Enem, tá? É uma dica. E se você tem letra ruim, faça isso.
Compre vários, até você conseguir escrever com uma letra legível. Não é vergonha para ninguém. É apenas aprimorar a sua escrita. Aliás, quem sabe aprimorar os seus talentos merece aplausos. O próximo 0 na redação, e é 0, não tem discussão, o cara nem lê, é 0 de cara. Ele, olha, entregar prova lápis, gente. Tem gente que entrega lápis. Ah, não deu tempo de passar limpo, não deu tempo de cobrir com a caneta. Ok, sabe por que não deu tempo? Porque você não fez o roteiro. Quando você treina fazer uma redação com roteiro, você põe lá ponto de vista, argumento 1, argumento 2, se me pedirem contra-argumento, contra-argumento, conclusão. O seu cérebro trabalha a seu favor. E em 20 minutos ou 40 minutos você faz a redação. 20 você constrói, mais uns 10 você passa limpo. Não tem perda de tempo. Se você não faz o roteiro, você vai ficar lá horas e horas pensando o que você vai escrever, sem saber o que vai escrever. E isso é, entregar lápis é 0. Não tem discussão. Bom, aí agora eu vou falar como é feito o critério, mas eu vou falar de uma forma muito resumida os critérios de redação, de correção. O que o avaliador corrige. No manual, quando você se inscreve, tem isso lá com todos os detalhes. Abra o manual, leia o manual do Enem e veja como que eles separam as categorias. Cada uma delas tem um valor, só que elas são subdivididas. E aí eu trouxe para vocês um resumo dos critérios de correção. A primeira coisa que o avaliador olha é a tipologia textual. Se o texto não é o que foi pedido, é 0 de cara, ele não perde tempo lendo. Não perde tempo. Aí, se você foi aprovado na tipologia textual, mesmo que você tenha misturado alguns tipos de texto, ele ainda lê, mas você perde ponto. Por isso, perde ponto ou leva um 0. Aí ele vai para o tema, que eu expliquei no início. Se você fugir do tema, é 0 também, não tem como. Não tem como. Se ele pede para falar de violência no futebol e você fala de violência no trânsito ou contra a mulher, acabou. Você não falou o que foi pedido. Se você começa bem e depois muda, ele vai ver a coerência entre as suas ideias. Você perdeu o ponto, aí ele vai ver a coerência do seu texto. Se você está com as ideias bem organizadas, coerência entre elas, não faz como eu comentei ainda há pouco, começa sendo contra e termina a favor, ou começa tomando uma posição diante de uma coisa e daqui a pouco está falando outra, não tem mais coerência. Eu tenho um texto que eu sempre trabalho com os meus alunos, que fala de uma moça que viajou para a Europa, foi conhecer Paris, Londres, e aí ela começa, a viagem está maravilhosa. Aí tem um mais. Não entrou no Louvre porque estava em obras, não foi à igreja de Notre Dame porque não sei o quê, não passeou no Rio Sena porque não sei o quê. Está maravilhosa a viagem? Isso não é coerência entre as ideias. E aí, a coesão. A coesão é quando você sabe usar aqueles conectivos. O que fala da adversidade, o que fala da conclusão, o que fala da causa. Você tem que saber ligar uma ideia com a outra. Não pode sair colocando mais em tudo, quando na verdade não é um mais, tinha que ser uma conjunção aditiva, ou você não sabe introduzir um parágrafo. Vamos treinar isso também. E, por fim, depois que ele avaliou tudo isso, o que ele faz? Ele vai olhar a questão da ortografia. Ortografia é a escrita correta das palavras e as regras gramaticais.
Aí, dentro das regras gramaticais, eu tenho o quê? Pontuação, organização de frase. Se eu sou, principalmente a pontuação, treino em pontuação. Por que eu falo isso? Porque tem gente que tem o hábito, triste hábito, de pensar que o papel, as ideias no papel, que elas respiram. E aí, Maria, vírgula, comeu banana, vírgula, chutou o balde, vírgula. Pelo amor de Deus. A pontuação, a função dela, quando você escreve, aí eu estou falando do texto, eu não estou falando de leitura em voz alta, estou falando do texto. É para organizar essas ideias. Se você começa uma ideia, você tem que concluir. Concluiu aquela ideia, ponto. Ela faz parte do mesmo parágrafo que a outra, porque elas são interligadas, aí você continua no mesmo parágrafo. Se é outro assunto ligado ao tema central do seu texto, você muda de parágrafo. Cada pequeno, eu já expliquei isso aqui, cada parágrafo, ele tem uma frase de introdução, o desenvolvimento dessa ideia que você botou nessa frase de introdução, que é o seu argumento, e uma frase de conclusão. No mínimo. Porque o desenvolvimento pode ter mais de uma frase. A conclusão é uma frase só. Você não fica eternamente concluindo. Por favor. Senão vai parecer gente de telemarketing. Vou estar transferindo. Vou, movimento. Estar, inércia, fica parado. E transferindo, movimento contínuo. Se você não sabe organizar um texto, você está pior do que o cara do telemarketing que fala assim. E quando você segue essas regrinhas de pontuação, seu texto fica melhor organizado. E aí eu tenho vou recordar aqui os temas que no programa passado eu coloquei como prováveis, só uma recordação, temas prováveis. Eu acho, dentro do meu achismo mesmo, é palpite, opinião, que pode falar sobre a liberdade de expressão e as liberdades individuais, pode falar dos impactos da pandemia na sociedade, pode falar da cultura do cancelamento no meio virtual, que é a intolerância com opinião divergente. Você não concorda com o que a pessoa diz, você cancela. O combate à depressão na sociedade, que o Brasil é um dos países no mundo com mais casos de depressão. A evasão escolar e as consequências, porque essa evasão escolar ficou muito grande pós-pandemia. Segurança pública e corrupção, relacionar as duas coisas, porque tem a ver. O agronegócio, segurança alimentar e o meio ambiente, que também são temas muito comentados e discutidos. E para finalizar, antes de eu dar o tchauzinho, eu vou dar uma atenção, chamar a atenção, um alerta. Use sempre linguagem formal. Essa linguagem informal não pode para textos oficiais, ou a linguagem neutra. Gente, nós somos 9 países de língua portuguesa e outras comunidades como Macau e Goa. Macau na China, Goa na Índia. A língua portuguesa, ela tem uma regra que é comum a esses países, tanto que tem a comunidade dos países de língua portuguesa. Não é você que vai mudar. Essa linguagem é oficializada com suas diferenças de acordo com o local, pelos governos desses países. Então, use a linguagem oficial, porque se você não usa, pode ganhar um 0. Sua redação será desconsiderada. Você está fazendo um concurso público, não é uma carta para um amiguinho. Ah, mas o colégio tal é federal e manda e-mail com linguagem neutra. Eles estão errados.
Eles são uma instituição pública federal. O certo é seguir a linguagem oficial. Ok? Quando oficializarem a linguagem neutra, aí você pode usar. Você está fazendo um concurso, não perca ponto por causa disso, nem um zero, vai perder 1000 pontos. Respeite os direitos humanos. Nenhuma ideia pode ferir direitos humanos. Então, leia antes da prova. E um último detalhe, é uma dissertação. E a principal característica da dissertação é a impessoalidade. Use sempre terceira pessoa. Do singular ou plural, mas terceira pessoa. Jamais a primeira, eu ou nós. E fica a dica aí, e semana que vem tem mais dicas para o Enem. E faça uma excelente prova. Treine caligrafia. Conto com a sua audiência e semana que vem estou de volta. TVC, a TV do Correio da Manhã.